Paz do Senhor para todos, mais uma vez. Eu vou ler Romanos, capítulo 11. Quero ler o texto que o pastor Daniel leu pela manhã hoje, para dar abertura a esse congresso. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, em nome de Jesus. Queria falar aos irmãos essa noite sobre esse trecho do Evangelho de Jesus. Falar sobre o desafio que nós temos de viver para a glória de Deus. Amém? Encontraram aí Romanos 11, a partir do versículo 33. O texto diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? E quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Pedir para Deus falar ao seu coração. Senhor, nós estamos à tua presença, meu Pai. Nós estamos diante de um Deus que fala, e fala por meio da palavra, fala por meio da Escritura. E o nosso pedido, Senhor, nessa noite, é para que o Senhor use essa porção do Evangelho para falar ao nosso coração, Senhor. Usa essa porção do Evangelho nessa noite para nos desafiar, para nos encorajar, meu Deus, para alimentar o nosso coração. Oh, meu Deus, ministra a nós. Nós confiamos e cremos que o Deus que inspirou a Bíblia Sagrada é o mesmo que ilumina-nos para entender essas verdades grandiosas. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Abençoa, Senhor, nessa noite. E fala ao nosso coração essa noite, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Você pode tomar assento. Amém. Irmãos, preciso confessar para vocês que eu não imaginava que eu ia pegar esse frio aqui, hein? Que eu via lá de Campinas para pegar um friozinho desse aqui. Mas é bênção estar com vocês. Nós vamos meditar alguns minutos sobre esse trecho do Evangelho, vivendo para a glória de Deus. Se você já leu a carta de Paulo aos Romanos, você sabe que nós estamos, quando nós lemos esse texto aqui, exatamente no final de uma das grandes divisões dessa carta. Se você quer entender o Evangelho de Jesus, não tem nenhum outro texto da Escritura Sagrada, nenhuma outra carta da Escritura Sagrada em que o Evangelho de Jesus é apresentado para a gente de maneira tão extraordinária como na carta de Paulo aos Romanos. Aqui ele faz uma apresentação claríssima do Evangelho. Do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 21, Paulo apresenta para a gente nessa carta o grande problema do ser humano. E qual é o grande problema do ser humano? O grande problema do ser humano é o pecado. Paulo deixa claro nesse trecho que todos os seres humanos pecaram e estão caminhando a passos largos para a destruição. Não há nenhum justo. A imagem que Paulo faz nesses 3 primeiros capítulos é uma imagem para deixar qualquer um desesperado, porque ele fala coisas terríveis. Ele fala que a nossa garganta é um sepulcro, ele fala que ninguém faz o bem. Enfim, Paulo diz: não há nenhum justo. Aí a partir do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 21, Paulo apresenta para a gente a grande resposta de Deus para o problema do ser humano.
E qual é a grande resposta de Deus para o problema do ser humano? A grande resposta de Deus para o problema do ser humano é a justificação que há em Cristo Jesus. A justificação que há com base no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Paulo usa esse trecho para defender isso para a gente e para mostrar isso para a gente. Aí ele começa o capítulo 6 e vai até o capítulo 8, esse é o terceiro trecho, para mostrar para a gente, esse ser humano que estava morto, esse ser humano que estava caminhando a passos largos para a condenação, que estava debaixo da ira de Deus, por causa do pecado, e que entendeu a graça de Deus, e que abraçou Jesus como seu Senhor, e que foi justificado pela fé, esse ser humano agora precisa viver para a glória de Deus. Esse ser humano agora precisa produzir frutos para Deus. Ele usa o capítulo 6, 7 e 8 para falar sobre a nossa santificação, para falar sobre o modo de vida, a resposta que nós devemos dar à salvação que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Ele apresenta isso nesses 3 capítulos. É o capítulo sobre santificação. Inclusive ele começa assim, como ele terminou o capítulo 5 falando que onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Aí ele começa o 6, então vamos pecar para que a graça aumente? Não! Como nós que fomos salvos do pecado podemos viver ainda dominados pelo pecado? A gente tem que viver para a glória de Deus. Aí capítulos 9, 10 e 11, ele dá uma recuada para apresentar o plano de Deus para Israel. Ele vai voltar a falar sobre viver para a glória de Deus, ele vai retomar o que ele disse no 6, 7, 8, mas agora em termos práticos, a partir do capítulo 12. Mas ele tinha que fazer essa parada para dizer o que Deus pensa para o povo de Israel. São trechos bem nacionais, capítulo 9, 10 e 11, nacionais e profundos esses trechos. E aí depois que Paulo apresenta o plano de Deus para Israel, depois que Paulo mostra que Deus endureceu Israel para que os gentios se aproximassem, e agora a aproximação dos gentios da salvação causa ciúmes em Israel, e esse ciúme faz que alguns israelitas se aproximem do evangelho também. Paulo termina de apresentar esse plano de Deus, e parece que ele está meio que de boca aberta, com a grandiosidade do plano de Deus, e aí ele termina esse trecho com esses versículos que nós lemos aqui no final do capítulo 11, parece que ele termina esse trecho de joelhos, ele está admirado com o que Deus fez, e com esse plano extraordinário de Deus. Então ele canta esse hino de adoração no final do capítulo 11. Ele canta esse hino de adoração. Esse hino de adoração e o início do capítulo 12 ensina-nos que nós precisamos viver para a glória de Deus. Por que e como? Deixa eu apresentar essas duas questões aqui. Por que devemos viver para a glória de Deus? O capítulo 11 fala que nós devemos viver para a glória de Deus porque Deus é grandiosíssimo. Acredita nisso? Paulo diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Gente, Paulo apresenta Deus de maneira grandiosa aqui nesse trecho. Ele acabou de apresentar o plano de Deus e ele chega a essa conclusão que não dá para entender completamente todos os caminhos de Deus, por mais que nós tentemos. A sabedoria de Deus é riquíssima, a sabedoria de Deus é grandiosíssima, o conhecimento de Deus é grandiosíssimo, os juízos dele são inescrutáveis, não dá para entender exatamente tudo que ele faz, não dá para entender tudo que Deus faz. Ele é tão grandioso, que sempre nos faltarão respostas sobre ele, porque nós estamos falando de um Deus infinito, a gente nunca vai entender exatamente tudo que acontece na nossa vida, sempre faltarão respostas para a gente, porque os caminhos de Deus e os juízos de Deus são inescrutáveis, são insondáveis. Paulo pergunta, quem conheceu a mente de Deus? Quem se tornou seu conselheiro? Quem é a pessoa capaz de fazer um estudo sobre a mente de Deus e decifrar a mente de Deus? Quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que é capaz de chegar até Deus e oferecer um conselho para Deus e dizer para Deus, olha Senhor, o Senhor está agindo dessa maneira, nessa situação, mas é o seguinte,
Seria melhor o senhor tomar esse outro caminho aqui. Olha, Deus, o senhor está fazendo isso e isso na vida do fulano de tal, na vida da minha família, ou o senhor está agindo dessa maneira aqui com a igreja, mas é o seguinte, eu tenho um conselho para o senhor. Eu acho que o melhor caminho que o senhor deveria tomar era este, ou era aquele outro. Quem, diz Paulo, quem é a pessoa capaz de sondar, de esquadrinhar a mente de Deus e ter essa arrogância de chegar até Deus e oferecer um conselho para Ele? Quem? A resposta é: ninguém. Ninguém, porque Deus é grandioso. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Quem é a pessoa que é capaz de colocar Deus numa situação de dívida? Quem é a pessoa que é capaz de dizer assim: olha, Deus, eu fiz isso e aquilo, e agora o Senhor está me devendo. Agora eu posso lhe pressionar. Agora eu posso lhe colocar na parede. Porque eu primeiro lhe fiz uma coisa, agora o Senhor tem que me recompensar. Agora o Senhor é obrigado a me abençoar. Agora o Senhor é obrigado a fazer isso comigo. Quem é essa pessoa que pode fazer alguma coisa e deixar Deus numa situação de dívida? E deixar Deus assim numa saia justa, como se a única opção que ele tem é essa. Ele fica sem opções. Quem é a pessoa que pode fazer isso? Que resposta Paulo quer para essa pergunta? A resposta que ele quer é ninguém. Ninguém pode colocar Deus numa situação de dívida. Ninguém é capaz de esquadrinhar a mente de Deus, porque o Deus que a gente serve é grandiosíssimo. Viva para a glória dele, porque você serve um Deus grande demais, poderoso demais, extraordinário demais. Um Deus que, por mais que você tente, você nunca vai conseguir entender completamente, mas você precisa descansar na soberania dele. Você precisa descansar que o que ele faz é sempre o melhor. Que o que ele faz é sempre o melhor, mesmo que você não entenda. Nós servimos um Deus grandioso demais, gente. Extraordinário demais, gente. Extraordinário. A gente tem que viver para a glória dele, porque ele é grandioso e porque todas as coisas só encontram sentido nele. Paulo termina o trecho dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele criou absolutamente tudo. Porque dele, ele é o Criador. Nosso Deus criou o universo, nosso Deus criou tudo. As coisas são dele. Exatamente porque ele criou tudo, tudo pertence a ele. Tudo pertence a Deus. Absolutamente tudo pertence a ele. É dele, por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por Deus para que o nome dele fosse glorificado. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Deus criou todo o universo e criou o ser humano para que o seu nome fosse glorificado e adorado. Nós existimos para a glória de Deus. A nossa vida só tem sentido em Deus, em Cristo Jesus. Só em Deus a nossa vida tem sentido, gente. E só quem encontrou Jesus sabe que isso é verdade. Só quem encontrou Jesus sabe que o vazio interior que a gente tinha só foi preenchido quando nós encontramos Jesus. A nossa vida só passou a ter significado e sentido quando nós encontramos Jesus. Enquanto as pessoas não encontram Jesus, enquanto as pessoas não encontram o Senhor, ainda estão naquela situação de Paulo dos 3 primeiros capítulos de Romanos, ainda estão em pecado, elas vão tentar preencher, encontrar sentido e significado para a vida numa porção de coisas, vão tentar encontrar significado para a vida numa porção de lugares, mas nunca encontrarão, porque nós existimos para Deus. Nós fomos criados para que Deus seja glorificado. Nós fomos criados para viver para Ele, para a glória dEle. O pecado fez essa desconexão. O pecado nos afastou de Deus. O pecado nos afastou do supremo propósito, a razão pela qual nós fomos criados. E só quando a gente for reconectado com Deus de novo, por meio de Jesus Cristo, é que nós encontraremos verdadeiro sentido e significado para a vida. Nós existimos para Deus. Nossa vida só faz sentido nele. A nossa vida só faz sentido em Jesus. Eu ouvi falar uma vez de uma campanha publicitária que foi feita na cidade de Londres,
as sociedades ateístas de Londres, né, liderada por Richard Dawkins, que é um dos ateus mais famosos do nosso tempo. Eles patrocinaram uma propaganda para sair nos ônibus da cidade de Londres. Então os ônibus, eles por um tempo circularam pelas cidades com essa frase. E a frase dizia mais ou menos o seguinte: provavelmente não há Deus. Provavelmente não há Deus. Então, aproveite e seja feliz. Provavelmente não há Deus. Então, aproveite a vida e seja feliz. O que está por trás da frase dele? O que está por trás da frase das sociedades ateístas de Londres? É que a vida de quem tem Deus, a vida de quem crê em Deus, é uma vida infeliz, porque a religião aprisiona as pessoas. Então, se Deus não existe, se não há Deus, então nós podemos ser felizes e aproveitar e desfrutar a vida de verdade. Nada mais equivocado, nada mais falacioso, porque é exatamente quem tem Deus que descobriu o verdadeiro significado da vida. É exatamente quem tem Deus que encontrou sentido para a vida. Agora as peças do quebra-cabeça fazem sentido. Agora as coisas começam a fazer sentido na vida, quando nós encontramos Deus. Porque a gente existe para Ele, irmãos. Nós existimos para a glória de Deus. A nossa vida só faz sentido em Deus. É porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, glória eternamente, diz o apóstolo Paulo. Então, por que viver para a glória de Deus? Porque Deus é grandioso. E porque todas as coisas só encontram sentido nele, só encontram sentido em Deus. Amém? Como viver para a glória de Deus? Aí Paulo começa a dar respostas no capítulo 12. Ele vai dar resposta até o final de Romanos, tá? Mas eu vou me concentrar só nos primeiros 8 versículos aqui, tá? Senão a gente vai fazer uma vigília de... é uma vigília de estudo. Vou me concentrar nos 8 primeiros versículos do capítulo 12. Paulo diz então, por que viver para a glória de Deus? E ele apresenta esse Deus grandioso. E aí, já que Deus é assim mesmo, aí ele começa o 12. Portanto, irmãos, como está na sua Bíblia aí? Como começa o capítulo 12 na sua Bíblia? Rogo-vos, pois, né? Rogo-vos, pois. A minha Bíblia começa com um portanto. Portanto, irmãos, exorto. Por que ele coloca um portanto? Porque tem um rogo-vos, pois. Por que essas conjunções aqui entre esses dois versículos? Ninguém que vai escrever um texto, gente, começa um texto com portanto. Você vai iniciar um texto do nada. A primeira palavra do seu texto é um portanto? Não faz sentido. Quem escreve portanto é porque está fundamentando o que ele vai anunciar na sequência com base em algo que ele já afirmou. Então, se Deus é grandioso assim mesmo, se vocês acreditam que que os caminhos de Deus são insondáveis, se vocês acreditam que é impossível dar conselho para Ele, se vocês acreditam que não dá para colocar Ele em dívida, não dá, que tudo é dele, por Ele e para Ele, se isso é verdade mesmo para vocês, então eu exorto pelas compaixões, apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional, é isso que faz sentido. Se realmente vocês acreditam que Deus é todo poderoso, que Deus é grandioso, então entreguem-se completamente para Ele, vivam completamente para Ele. Esse é o culto que Deus deseja de cada um de nós. Paulo usa uma imagem do sacrifício do Antigo Testamento. Só que a diferença é que no Antigo Testamento, quem era sacrificado no Antigo Testamento eram animais. Animais eram colocados para ser sacrificados. Agora Paulo ele usa a imagem do sacrifício, mas ele fala de um sacrifício vivo. Porque Paulo está pensando no ser humano, entregando-se por completo a Deus.
entregando-se inteiramente a Deus, entregando o seu coração completamente a Deus para viver para a sua glória. Eu sempre brinco que o problema do sacrifício vivo é que às vezes ele pula fora do altar. Quando o negócio esquenta, ele pula fora. O animal no Antigo Testamento era morto, morria para queimar. Sacrifício vivo, a imagem de Paulo, sacrifício vivo. Ele diz: apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, enquanto vocês vivem, literalmente essa é a ideia, enquanto vocês vivem a vida de vocês, apresentem-se a Deus completamente. Isso é o culto que Deus agrada. Gente, às vezes eu vejo o pessoal usar esse texto aqui, esse é o culto lógico, esse é o culto racional, para falar que o culto na igreja tem que ter lógica, né? O culto na igreja tem que ter início, meio e fim, né? Para falar do culto na igreja, gente, Paulo não está falando de culto na igreja aqui, pelo amor de Deus. Paulo está falando do culto que a gente presta com a nossa vida. Ele está falando do culto que a gente presta com a nossa vida. Paulo está dizendo assim, o culto que faz sentido para Deus, o culto que agrada a Deus, o culto verdadeiro para Deus, é o culto que a gente presta com a nossa vida, é a nossa vida completa, entregue a Deus, de maneira santa e agradável. Nós que cremos que Deus é grandioso, nós que cremos que todas as coisas só fazem sentido nele, então entregar-se completamente a Deus, enquanto a gente vive a vida, esse é o culto que Deus quer, esse é o culto que agrada a Deus. Não faz sentido prestar culto público, participar das reuniões do povo de Deus, se você não tem culto na vida. Não terá vida esse culto público, esse culto onde se você se reúne com os demais adoradores, se você não tem culto na sua vida, se você não vive para Deus nos ambientes onde você está. Gente, essa fala de Paulo aqui, ela reveste a nossa vida, reveste a nossa caminhada de sacralidade. Gente, onde eu vivo, eu preciso viver como se eu estivesse prestando um culto a Deus. A minha vida precisa ser um culto a Deus. Isso é o sacrifício vivo, é o sacrifício vivente. A minha vida precisa ser um culto a Deus. Onde eu estou? A minha vida. Então, quando você está com seus filhos, brincando com seus filhos, isso é um culto que você presta a Deus. Preste culto a Deus, glorifique a Deus quando você está com seus filhos, glorifique a Deus quando você está com seus netos. Você glorifica a Deus quando você está comendo seu pão de queijo. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Gente, o Evangelho é glorioso demais. É glorioso demais, porque eu sempre fico pensando, porque já que Paulo ia colocar no final, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, já que ia ter esse complemento, né? Ou faça qualquer outra coisa, ele poderia ter escolhido atividades mais espirituais, né? Quer cantais, quer pregais, quer orais, quer jejuais, ou faça qualquer outra coisa, porque aí no qualquer outra coisa ia estar também o beber e comer, né? Mas não, ele colocou beber e comer, coisas tão banais, coisas tão simples, né? Necessidades básicas de todos nós, comida e bebida. Então, mas é porque isso, desde das coisas mais simples e mais elementares da nossa vida, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Infelizmente, a gente passou uma época que muitas pessoas faziam uma divisão entre profano e sagrado. E aí, as atividades que eu faço quando eu estou na igreja, as atividades que eu desempenho quando eu estou no ministério da igreja, é quando eu estou jejuando, quando eu estou participando de uma vigília, quando eu estou participando de um culto, quando eu estou cantando um louvor a Deus, quando eu estou lendo a Bíblia. Isso é viver para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus quando eu estou envolvido nessas atividades. Mas agora, quando eu estou passando tempo com a minha esposa, quando eu estou passando tempo com os meus filhos, quando eu respeito os meus pais, quando eu estou numa atividade de lazer, tudo isso diz respeito ao campo secular da minha vida. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com viver para a glória de Deus. Nós entregamos esses ambientes para outra coisa que não seja Deus. E eu fico pensando, para quem a gente entregou esses ambientes, se não é para Deus? Se não é para a glória de Deus que eu participo de uma refeição, se não é para a glória de Deus que eu vivo esses momentos aqui com a minha família, é para a glória de quem?
Toda a nossa vida, gente, nós somos convidados pelo Evangelho de Jesus a viver para a glória de Deus. A viver para a glória de Deus, gente. A exaltar o nome do Senhor em todos os ambientes onde nós estivermos. Deus é glorificado quando você faz tudo para a glória dEle. Amém? Quando você faz tudo para a glória dEle. Quando você está cansado e descansa um pouquinho, para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Então viva para a glória de Deus. Faça da sua vida um culto ao Senhor. Como eu vivo para a glória de Deus? Não me amoldando ao esquema desse mundo. Paulo diz: não se amoldem ao esquema desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é não se amoldar ao esquema desse mundo? O que significa não se amoldar a este mundo? Por muito tempo também nós reduzimos o significado de amoldar ao esquema do mundo e limitamos isso ao tamanho da roupa da mulher, ao tamanho do cabelo da mulher. A gente, por muito tempo, comparou o mundanismo com essas coisas. O mundanismo tinha a ver com essas questões estéticas. E aí o que é muito mais sério, que a Bíblia Sagrada mostra para a gente, que existe um sistema imperando nesse tempo, existe um sistema imperando na nossa época, um sistema de valores anti-reino, onde pessoas, às vezes se dizem cristãs, mas no seu dia a dia vivem como pessoas mundanas, são individualistas, egoístas, só pensam em si mesmo. Se precisar passar em cima de alguém para se dar bem no trabalho, para ganhar dinheiro, faz, mas no final de semana está lá na igreja, bonitinho, com a roupa de crente, com Bíblia debaixo do braço, e acusando uma outra pessoa, por causa do tamanho da roupa dela. É um mundano, mas que por conta dos reducionismos nossos, com esse significado, a gente acaba desvirtuando o que significa a palavra de Deus, e aí se sente confortável, vivendo como mundano. Mundanismo aqui tem a ver com um sistema de valores anti-reino, um sistema de valores que não tem Deus como Senhor. E Paulo diz: não se amoldem a esse esquema. Nós somos cidadãos do reino de Deus, gente. Nós vivemos para Deus, nós somos comprados por Jesus, e a gente é chamado para viver, para glorificar a Deus, glorificar o nosso Senhor. É para isso que a gente existe, Então, que o Senhor Jesus nos livre de não nos amoldarmos ao esquema desse mundo, mas que a gente, e como fazer isso, né? Sendo transformado pela renovação da nossa mente. Quando a gente creu em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa mente sofreu uma expansão, quando a gente se arrependeu. Lembra do metanoia? Lembra? Ei, agora eu mexi com o saudosismo de muita gente aí, hein? Lembrando lá da geração metanoia, né? Metanoia, que é a palavra para arrependimento. Quando a gente se rende a Jesus, acontece uma transformação na nossa mente, né? Metanoia é arrependimento. É uma palavra grega formada de duas outras, meta e nous, né? Meta, além, e nous, né? Para não falar noia, né? Porque nous, né? Que é mente. Então a ideia assim é além mente. Se fosse falar literalmente, seria além mente. O que é isso, além mente? A ideia de uma mente que expandiu. Uma mente que expandiu. Por que essa imagem? Porque o Evangelho de Jesus foi implantado em nós. Quem está em Cristo Jesus, a mente foi renovada pelo Evangelho. Agora o nosso óculos de enxergar o mundo é outro. O nosso óculos para tomar decisões é outro. O nosso óculos para fazer negócios é outro. O nosso óculos para a gente se relacionar com os nossos amigos é outro. A nossa mente foi renovada. Nós não nos guiamos pelos valores mundanos. Nós não nos guiamos pelo mundanismo, pelo esquema desse mundo. Nós nos moldamos pelos valores da palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra que nos alcançou. Nós nos moldamos por isso, irmãos. Então, não nos amoldemos ao esquema desse mundo. Como a gente vive para a glória de Deus? Entregando-nos completamente a Deus, fugindo do mundanismo. Terceiro, tendo uma visão correta de nós mesmos, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. Muito cuidado para não pensar de si mesmo além do que convém, ou mais do que convém. Pense de si mesmo com equilíbrio.
Coisa terrível é encontrar crente que tem uma doença chamada santinite. Já viu santinite? Não? Nunca viu? Se você procurar no catálogo médico, né? Tem gente da área médica aqui, né? Se procurar lá no catálogo médico, lá nas... Como é que é? A CID? Sei lá. Hã? Aonde está lá descritas as doenças lá? Enfim, gente, é isso aí. Você não vai encontrar santinite. Você vai encontrar artrite, bursite, renite, sinusite, celulite. Mas santinite não. Porque santinite faz parte só das doenças que crente pega. Então eles não colocaram lá. Entendeu? Mas santinite é santidade inflamada. Essas doenças que terminam com it, né, tem a ver com inflamação. Santinite é santidade inflamada, santidade doente. Infelizmente, tem muita gente que se acha. Muita gente que diz servir a Jesus, mas tem um conceito muito elevado de si mesmo. E se acha. Tem o tupete muito levantado. Não aprendeu a ser humilde de espírito, como ensinou Jesus. Não aprendeu a reconhecer as suas falhas diante de Deus, a sua miserabilidade diante de Deus. Não aprendeu a reconhecer que a gente só foi salvo e nós só fazemos o que fazemos, só chegamos aos postos que chegamos, só chegamos às funções que chegamos, só desempenhamos os cargos que desempenhamos, porque Deus é bom, porque Deus é gracioso, não é por causa dos nossos méritos. Ah, meus irmãos, se Deus fosse colocar na balança os nossos méritos, nós estaríamos perdidos. Por melhor que você seja, por mais habilidades que você tenha, Deus olha para você e te ama e te usa por graça, por misericórdia, porque Ele é misericordioso, porque Ele é o Deus de toda graça. Então tenha um conceito equilibrado de você mesmo, não pense nem além e nem aquém também de você, mas com equilíbrio. Pense de si mesmo com equilíbrio, de acordo com o dom que Deus repartiu a cada um de nós, de acordo com o dom que Ele repartiu para cada um de nós. Não pense de si mesmo com equilíbrio. Sabe qual era o contrário da palavra político na Grécia Antiga? O antônimo da palavra político na Grécia Antiga? Você tinha o político, que era a pessoa que se preocupava com o bem comum, que se preocupava com o bem comunitário, se preocupava com as pessoas, né? Não estava preocupado só consigo mesmo. Esse era o político. E o contrário do político? E o antônimo do político? Era egoísta mesmo. Mas a palavra grega é idiota. Idiotê. Idiotês é uma palavra grega, que idiotês é o sinônimo de político. É o antônimo de político. Sinônimo não. Antônimo de político. Pelo menos na Grécia Antiga era assim, né? Você tinha o político que se preocupava com o bem comum, e você tinha o idiotês. Quem era o idiotês? O idiota. O idiota é a pessoa que só pensa em si mesmo. Ele só pensa no seu próprio umbigo. Ele só pensa em si mesmo. Esse é o idiota. Irmãos, Deus não nos chamou para ser idiotas. Deus não nos chamou para ser idiotas. Então, em nome de Jesus, não andemos nos caminhos da idiotice. Nós fomos chamados para servir o outro. Nós fomos chamados para servir. E aí eu quero caminhar, porque como eu vivo para a glória de Deus, servindo de acordo com o dom que Deus me deu. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se Deus quer te usar com profecia, né? Se esse é o dom que Deus te usa ocasionalmente, porque esse aqui é um dom manifestacional, que seja de acordo com o padrão da fé, que seja de acordo com a Escritura Sagrada. Se é serviço, se você é alguém que foi chamado por Deus e tem o dom do serviço, né? Então, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja usado no ensino. Se é encorajar, então use o seu dom para isso. Se é contribuir, faz com generosidade. Se é liderar, com zelo.
se é usar misericórdia, né, se é atender pessoas que estão em necessidade, precisando de um socorro, né, se é usar misericórdia, faz com alegria. Mas o fato é, irmãos e irmãs, nós temos diferentes dons segundo a graça de Deus. Amém? Eu não tenho dúvida que nós temos aqui pessoas que têm dons em várias áreas. Você tem dom em alguma área. Não existe cristão sem dom. Você foi chamado por Deus para servir. Você foi chamado por Deus para ensinar. Você foi chamado por Deus para liderar. Você foi chamado por Deus para administrar. Você foi chamado por Deus para contribuir. Você foi chamado por Deus para encorajar. Você foi chamado por Deus para aconselhar. Sim. E tem muita gente que foi chamado por Deus aqui para puxar o carro, que tem aqueles dons de liderança de Efésios 4:11. Muita gente que foi chamado por Deus aqui para ser apóstolo, plantador de igreja. Muita gente que foi chamado por Deus aqui para ser profeta, pregador poderoso da palavra. Muita gente foi chamado por Deus aqui para ser evangelista. Muita gente foi chamado para ser pastor. Muita gente foi chamado para ser mestre. Jesus distribuiu os dons para o seu povo. E eu não tenho dúvida, você tem um dom espiritual. E Deus te deu o dom espiritual para você servir. Ninguém recebeu o dom para guardar esse dom, para enterrar esse dom e para não exercer esse dom. Você veio para esse congresso aqui, você acha por quê? Deus está querendo te dar ferramentas para você usar o seu dom na área que Ele te chamou. Você acredita nisso? Deus não te chamou aqui para você vir para esse congresso, passar por tudo que você está passando aqui, e no final das contas dizer, não vou servir mais. Não. Deus te trouxe aqui para amolar a ferramenta. E para que você sirva a Ele com o dom que você recebeu da parte dEle. Então sirva de acordo com os dons que você recebeu de Cristo Jesus, irmãos e irmãs. Nós somos um corpo, e nesse corpo todos nós temos função, todos nós somos importantes. Todos nós. Nós vamos orar a Deus. Eu queria terminar contando sobre uma reportagem que eu vi uma vez, num canal de notícias ali da minha região. O canal de notícias mostrava uma senhora que por muito tempo ela tentava uma cirurgia pelo SUS por conta de um problema no joelho. E a reportagem era exatamente para mostrar o quanto o SUS era demorado, quanto demorou para essa mulher conseguir a cirurgia no joelho. Ela por muito tempo, ela ficou com esse problema, precisando ser operada, e não dava certo, até que enfim ela conseguiu, depois de alguns anos, ela conseguiu a cirurgia. Aí ela operou o joelho problemático dela. E a reportagem era para mostrar exatamente o seguinte, que depois de ter operado o joelho, ter conseguido operar o joelho, ela estava de novo na fila para operar o outro joelho, porque ela ficou tanto tempo tendo que apoiar todo o peso dela em cima de uma perna, porque ela não conseguia operar aquele joelho, que depois que ela conseguiu, o outro joelho estava com problema. Sabe que eu ouvi essa reportagem e depois eu fiquei pensando, que eu acho que é mais ou menos isso que acontece na igreja, quando a gente pensa na questão dos dons espirituais. Nós somos um corpo, e no corpo de Jesus, cada membro tem uma função. Nós somos membros do corpo de Jesus, e Jesus deu um dom para cada membro aqui, ó. Quando um membro não exerce o seu dom, todo o corpo sofre. Se você está na igreja de Jesus, onde você serve a Cristo, aqui na região, aqui na Convenção Mineira, e você não está exercendo o seu dom, o corpo está sofrendo por causa de você. O corpo está sofrendo por causa de você, porque tem outras pessoas que estão tendo que trabalhar dobrado, triplicado, porque você não está usando o seu dom. Nós recebemos dons para servir a Cristo Jesus. Se você até hoje não sabe qual é o seu dom, em nome de Jesus, peça para Deus te mostrar esse negócio já, o quanto antes. Descubra esse dom e comece a servir, porque você foi chamado para servir a Jesus, com os dons que Ele te deu. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar em pé, em nome de Cristo Jesus? Eu queria orar junto com você. Queria fazer essa primeira oração junto com você. Queria que você fechasse os seus olhos, que a gente glorificasse o Deus grandioso que nós servimos, irmãos. Amém? Você pode glorificar o Deus grandioso que nós servimos? Glórias nós te damos, Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, Senhor.
Quão inescrutáveis são os seus caminhos, meu Deus. Quem sondou a sua mente, meu Pai? Quem lhe pode dar conselhos, meu Deus? Quem pode dar conselho para o Senhor? Quem é que pode deixar o Senhor em dívida? Quem, Senhor? Quem é que lhe pode fazer alguma coisa para que ele seja recompensado? Quem, meu Deus? Ninguém. Tu és grandioso, meu Pai, e nós louvamos o teu nome nessa noite, por sua grandiosidade, meu Pai. Louvado e exaltado és tu, Jesus. Obrigado, Deus, porque mesmo sendo um Deus tão grandioso, por graça, o Senhor decidiu nos salvar. Por graça, o Senhor decidiu nos tornar seus filhos, e nós te louvamos por isso, meu Deus. Te engrandecemos por isso, meu Deus, porque não foi por méritos nossos, não foi com base no nosso esforço, meu Deus, foi porque o Senhor é gracioso, meu Pai. Glórias sejam dadas a Ti, Jesus. Aleluia. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o sustentador de todas as coisas, e todas as coisas só encontram sentido em Ti. Tudo é Teu, Senhor. Tudo foi criado por Ti. Nós existimos para a Tua glória, meu Pai. E é assim que nós queremos viver, meu Deus. Nós queremos viver para que o Seu nome seja glorificado. Nós queremos viver para que o Seu nome seja exaltado, meu Pai. Esse é o desejo do nosso coração, meu Pai. E ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos, Jesus. Se a nossa vida não está refletindo o culto que ela deveria refletir, meu Pai, ajuda-nos, Senhor Jesus. Restaura-nos, Senhor Jesus, para que nós vivamos um culto a Ti, Senhor, para que a gente possa se apresentar a Ti como sacrifício vivo, meu Pai. Oh, meu Deus, ajuda a gente. Se a gente não está conseguindo viver um culto lá em casa, meu Pai, se a gente não está conseguindo viver um culto no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com a esposa, com o esposo, com os filhos, meu Deus, ajuda a gente com os nossos pais, com os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Nós queremos viver para a Tua glória, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, em todos os ambientes onde nossos pés nos levarem, a viver para a Tua glória, meu Deus. Não deixa a gente ser presa fácil do mundanismo, meu Pai. Não deixa não, Senhor. Por meio da palavra que foi implantada em nós, do Evangelho, que a gente consiga tomar decisões de acordo com a Tua vontade, com os valores do Teu reino, Senhor. Que a gente tenha um conceito equilibrado de nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, um conceito equilibrado de nós mesmos, de acordo com a medida da graça que o Senhor distribuiu a cada um de nós. Ajuda-nos a Te servir, meu Deus, com os nossos dons. Oh, meu Pai, não deixa a gente ser negligente, meu Deus. Não deixa a gente ser negligente, meu Deus. Eu suplico em nome de Jesus, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, no nome de Cristo. Amém.